Ok, e aí você começou o trabalho de entrega. Quando a gente está no SMB, tratando com empresas pequenas, muitas vezes você tem acesso direto ao último decisor, né? Ao dono da empresa, o principal executivo, parte da família, se for uma empresa familiar e tudo mais. Muitas vezes esse cenário facilita, né? Algumas vezes complica, mas muitas vezes facilita a dinâmica do processo de entrega. Então, você vai resolvendo coisas, principalmente se o trabalho que você faz é baseado em métodos ágeis, os métodos ágeis valorizam muito mais a tomada de decisão no processo ongoing do que a formalização, né? Qual é a questão aqui que você deve estar sempre muito atento, muito atenta? É que, no caso da grande empresa, você tem que considerar que não necessariamente as pessoas que te contrataram são as pessoas para quem você vai entregar. Em primeiro lugar, já falamos disso na aula anterior. Segundo lugar, você deve considerar que há processos de auditoria e verificação de contratos que muitas vezes podem se sobrepor ao relacionamento e a proximidade que você tem com o seu interlocutor cliente, né? E por que que isso é importante de saber? E por que que isso tem relevância? Isso tem relevância, meu pequeno, minha pequena padawan. Por quê? Se você não formalizar aquilo que é importante de ser formalizado, o que que você formaliza? Você formaliza as tomadas de decisão, no mínimo. Então, tomou uma decisão, algo foi deliberado, seja deliberado por você com concordância do cliente, seja deliberado com o cliente, pelo cliente, com a sua concordância e tem impacto na entrega, né? Como é que você formaliza? E-mail. O jeito mais clássico, né? Não me vai formalizar as coisas por WhatsApp. Não faz isso. Você pode até. E aí. Há visões sobre isso, né? Mas você pode até usar o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação. Isso é ok. Quando eu digo WhatsApp, é instant messaging, né? Então, nós estamos falando de WhatsApp, Slack, Teams, qualquer coisa desse tipo. Qualquer ferramenta dessa natureza. Pode e deve usar para agilizar a comunicação. Mas as deliberações convém, seu jurídico irá pedir para você isso no momento de crise. Você vai precisar disso antes de chegar no jurídico para administrar crises e em reuniões em que cartas precisam ser colocadas na mesa. Você precisa formalizar. Mas certos cuidados devem ser tomados nessa formalização. Por exemplo, você nunca deve assumir para si uma decisão que é do cliente, por uma questão de gestão de risco, né? Isso é uma orientação básica, mas ela é preciso que você seja colocada. Muitas vezes, ser voluntarioso na empresa grande é um problema, porque você gera risco para a sua própria companhia. E aí, quando eu gero risco, eu gero. Por que que você gera risco? Porque você gera responsabilidade e obrigações. Você não administrar isso aqui direito, e você, eventualmente, com papel de executivo comercial, não vai ser a pessoa que vai gerenciar isso. Mas você vai ter um papel importante como interlocutor da conta. Então você precisa estar a par disso. É preciso formalizar as coisas. É preciso garantir que as deliberações que sejam tomadas pelo cliente em tempo de execução, de novo, pelo cliente, por você, em concordância com o cliente, durante o processo de entrega de serviços ou do produto, sejam adequadamente registradas. Preferencialmente, eu diria que quase que obrigatoriamente, na maior parte dos casos, com o aviso de recebimento. O que, que é o aviso de recebimento? É você, no seu e-mail de formalização, por exemplo, ter um call to action lá dizendo, por favor, confirmem o aceite desse e-mail, confirmem se estão de acordo, não deixa só obrigado está comunicado, caso tenha alguma questão, avise. Não, não. Se eu preciso que ele confirme, eu preciso dizer que ele precisa confirmar. Não deixa essas coisas subentendidas. Então, formalidade é fundamental no processo de entrega para contas grandes. Você não deve subestimar essa parte
do processo e do relacionamento, porque é com a formalidade que você vai evitar de se colocar e colocar a sua empresa em situações de crise ou de conflito e que você não tem argumentos nem elementos para contrapor aquilo que o seu cliente eventualmente pode colocar de forma injusta num cenário de proteção da própria posição e defesa de algo que eventualmente ele mesmo ou ela mesma decidiu ou estabeleceu de forma incorreta ou sem alinhamento com os seus pares. Então, não esquece, formalização com agilidade.